Os urubus são uma das aves mais incompreendidas e pouco admiradas no planeta das aves. Muitas pessoas têm preconceitos e não gostam deles por causa de crendices populares ou da forma que são retratados em filmes. Mas agora é a hora de saber a verdade por trás dessas aves. Eu sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e seja bem-vindo ao canal Planeta Aves. Se você quer saber se os urubus comem outros urubus mortos, se eles caçam ou por que eles voam por tanto tempo, esse vídeo é para você. Muitas pessoas acreditam que os urubus são sujos e nojentos, o que não é bem verdade. Essas aves tomam banho sempre que podem e são extremamente cuidadosas com a higiene de sua plumagem. O urubu preto, que é o Coragypis atratus, que é o mais comum nas cidades, às vezes fica horas limpando as suas próprias penas e a dos seus companheiros. Nenhum grãozinho de poeira escapa da limpeza. E como eles dependem muito, mas muito mesmo do voo planado, as penas de voo precisam estar nos trinques, sempre em boas condições. E sim, alguns urubus comem carne podre e procuram restos de comida em lixões. Apesar disso, eles têm as suas preferências. Você pode até achar estranho, mas os urubus preferem mesmo carne fresca, de animal morto recentemente, ao invés de carcaças em estado avançado de decomposição. Então aquele bicho morto recém-atropelado na estrada é praticamente um banquete de luxo para os urubus. Geralmente os urubus comem carne podre quando não tem opção, mas quando podem evitar, evitam. Uma questão que deixa muitas pessoas confusas é sobre a forma de como os urubus encontram os animais mortos. O urubu preto, o urubu-rei e o condor dos Andes e o da Califórnia encontram os cadáveres pela visão. É simples. Existe até um experimento que fizeram com o urubu preto e com o urubu-rei em cativeiro, revelando que os animais eram incapazes de encontrar uma comida escondida com folhas, mesmo elas cheirando bem mal. Então o olfato não funciona tão bem nessas aves. As únicas espécies de urubus que realmente encontram a carcaça com o auxílio do olfato são as 3 espécies do gênero Cathartes: o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça amarela e o urubu da mata, todos presentes no Brasil. E esses 3 urubus são incríveis nesse sentido. Voando baixo sobre o dossel da floresta, eles conseguem detectar o cheiro de animais mortos presentes no chão da mata. Não é à toa que sempre chegam primeiro nas carcaças em ambientes florestais. E como o urubu-rei e o urubu preto não têm um olfato desenvolvido, em ambientes florestais eles dão uma de espertinhos e seguem esses urubus do gênero Cathartes. E você já viu um urubu do gênero Cathartes de perto? Se sim, você deve ter percebido essa grande abertura que parece ser uma narina, né? Mas essa não é a narina do urubu. É só uma estrutura óssea que protege as narinas de receber comida enquanto a ave se alimenta. As verdadeiras narinas ficam localizadas no interior e um pouco acima dessa abertura. E eu sempre vejo 3 perguntas muito interessantes aqui nos comentários do canal. Uma delas é: o urubu pode comer um outro urubu morto? Curioso, né? Até pode comer, mas isso normalmente não acontece. Os urubus, seja qual for a espécie, eles não comem carcaças da própria espécie ou de espécies parecidas. Parece que evitam mesmo. O porquê disso eu sinceramente não sei e também nunca li em nenhum artigo científico. Existem hipóteses como que o urubu evita isso para preservar a própria saúde, evitando se contaminar com alguma doença do colega falecido. Mas existem algumas situações bem específicas que um urubu pode comer um outro urubu morto sim. Por exemplo, se a carcaça do urubu morto estiver bem despedaçada, descaracterizada ao ponto de nem parecer um urubu, aí sim os outros urubus podem comer, até porque não tem como eles adivinhar de quem que é a carcaça, né? Uma outra situação é que se um urubu estiver desesperado de fome, sem alternativas, e encontrar um outro urubu morto, aí ele pode comer também. Outra dúvida até meio sinistra é em relação à carne humana. Os urubus podem comer? Então eles podem comer sim e existem registros policiais comprovando esse fato.
Mas é uma situação rara de acontecer por vários motivos. Primeiro, é que enterramos ou cremamos os corpos. E segundo, é que não é comum deixarmos corpos jogados ao ar livre, disponíveis aos urubus. Isso só acontece em situações criminosas ou em acidentes em locais isolados. Outra dúvida frequente é se os urubus caçam. Bom, urubus são essencialmente carniceiros e têm todo um modo de vida voltado a essa dieta. Suas patas são incapazes de agarrar algo e os bicos são nada afiados, com exceção do urubu-rei e dos condores, claro. Mas em situações bem raras, de forma oportunista, alguns urubus até arriscam caçar, mas nada muito espetacular, tá bom? O urubu preto, que é o mais comum, pode eventualmente pegar um lagartinho que estiver de bobeira, um inseto grande ou até tartarugas recém-nascidas em praias. Existem até alguns raros casos de urubus do gênero Cathartes atacando serpentes, inclusive serpentes peçonhentas. Mas o fato dos urubus não possuírem garras afiadas e nem bicos fortes torna-se até um problema na hora deles comerem carcaças de grandes mamíferos, como de vacas ou cavalos, ou até mesmo de animais como jacarés. Eles são incapazes de rasgar a pele desses animais, então eles tentam consumir a carcaça abrindo as partes mais moles, geralmente pelos orifícios do bicho morto. O trabalho de rasgar a pele dessas carcaças mais duras quase sempre fica para os urubus-reis ou para os carcarás, que não são urubus, mas sempre está junto com eles, costumam acompanhá-los interessados nas carniças. Os urubus prezam muito pela higiene, mas tem um fato nojento sobre eles que é verdade. É que uma das estratégias de defesa desses animais é a de vomitar quando acuados ou capturados por predadores, botando para fora pedaços de carne semi-digeridos. Isso é nada mais que uma estratégia desesperada da ave para tentar sobreviver. E ao contrário do que você pode pensar, o vômito é uma estratégia para distrair o predador, que pode optar por comer o conteúdo vomitado e pode também aliviar o peso do urubu, pois de papo cheio eles são bem mais lentos. E existe um outro comportamento pouco atraente sobre os urubus. Eles defecam em suas próprias pernas para se refrescarem, usando a evaporação da água dos excrementos como forma de resfriar a pele e, portanto, do sangue que flui por baixo dela. Acredita-se também que, por conta da alta acidez das suas fezes, as bactérias em suas pernas são eliminadas nesse processo. É um jeitinho diferente de se refrescar. E falando em calor, os urubus que vivem no sertão nordestino ou em climas áridos têm um desafio extra. Precisam ingerir água com muito mais frequência do que as populações de climas úmidos, já que quase sempre as carcaças que eles se alimentam estão bem desidratadas, secas mesmo. E como acontece com muitas aves carnívoras, boa parte da água é obtida através da carne que se alimentam. E se quase não tem água na comida, aí o jeito é procurar um lago ou uma poça d'água. E os urubus também adoram tomar banho de sol. Você já viu eles fazendo isso? Durante o início da manhã, é muito comum encontrar essas aves pousadas de asas abertas em um poleiro à luz do sol. Além de esquentar o corpo, esses banhos de sol também ajudam a eliminar bactérias nocivas que a ave eventualmente pega durante a alimentação. E falando em bactérias, muita gente me pergunta por que os urubus não passam mal com a carne podre que eles se alimentam? Pois é, essa é uma das habilidades mais incríveis dos urubus, a de conseguir comer carne podre, cheia de bactérias perigosas e não morrerem. Isso porque o estômago dessas aves possui um suco gástrico poderosíssimo, capaz de neutralizar boa parte das bactérias e toxinas presentes na carne em decomposição. É por isso que os urubus podem comer até carne envenenada por serpentes peçonhentas, que eles não passam mal. É claro que infelizmente eles não são imunes a tudo. Se eles comerem carne com alta concentração de metais pesados, como chumbo ou mercúrio, ou substâncias antibióticas tóxicas, eles podem ir rapidamente a óbito. Um comportamento dos urubus que chama muito a nossa atenção é o de ficar voando por longos períodos no céu. Urubus podem ficar voando em círculos por várias horas, quase sem bater as asas,
normalmente usando as correntes de ar ascendentes. Normalmente planam tanto assim quando estão procurando carcaças ou simplesmente quando estão se movendo de um lugar para o outro. Agora, se você já ouviu aquela história que os urubus voam alto para facilitar a digestão, isso é mais um mito, viu? Os urubus são aves muito interessantes. Eu penso neles como uma verdadeira equipe de limpeza da natureza. Por conta dos hábitos carniceiros, ajudam a prevenir a propagação de doenças, eliminando bactérias que poderiam até adoecer ou matar muitos animais. E aí, ficou com alguma dúvida sobre os urubus? Então coloca aí nos comentários que eu posso responder em algum vídeo futuro. E se você quer saber mais sobre os urubus do Brasil, em especial sobre o urubu-rei, assista esse vídeo aqui, que é um vídeo dedicado exclusivamente a essa espécie. E tem esse outro vídeo aqui também, que mostra a incrível relação de amizade entre urubus e carcarás. É um vídeo bem interessante. Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.